Bem-vindo a esta aula do professor Bester. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. Componentes da potência instantânea. Nós vimos em aulas passadas que a tensão ela pode ser representada, a tensão alternada senoidal, ela pode ser representada por essa função. E a corrente também. Certo? A potência nós também já vimos, isso vocês já viram lá desde circuitos 1, né, que ela pode ser calculada pelo produto da tensão pela corrente, a potência em um circuito. E aqui é a mesma coisa, nós vamos multiplicar a tensão pela corrente. Quando eu multiplico esta função por esta função, vai resultar nesta função aqui. Veja lá, Vm vezes Im vezes seno de ômega t vezes seno de ômega t mais θ. Esta aqui é a defasagem angular entre a tensão e a corrente, uma possível defasagem angular. Pode ser até zero, mas ela, em geral existe uma defasagem angular entre a tensão e a corrente. Então, temos aqui o produto. Tá? Do jeito que ele está escrito aqui, fica difícil de fazer uma análise. Então, o que a gente faz? Nós podemos escrever esse produto aqui usando as identidades trigonométricas. Quando a gente trabalha com seno, cosseno, produto, soma, não sei se vocês estão lembrados, mas isso foi um assunto lá de trás, né, talvez até do ensino médio, mas isso aqui, existe uma forma de escrever este produto aqui de senos desta maneira aqui. Então, estes produtos de seno a gente escreve como um cosseno somado com um seno. Olha aí que bacana, isso é possível, porque existe essa possibilidade, existe lá o seno da soma, o seno da diferença, cosseno da soma, cosseno da diferença, são chamados de relações trigonométricas, né? E aí, ao reescrever esta equação aqui, desta forma, fica mais fácil de a gente analisar como que a potência se comporta em corrente alternada. Porque em corrente contínua bastava fazer o produto da tensão pela corrente e um abraço, estava calculada a potência, né? Agora em corrente alternada é um pouco mais complicado, não é tão direto assim, então por isso que é preciso fazer uma análise. Além do produto de senos aqui ter sido desmembrado numa soma, a gente reescreveu também os valores máximos Vm e Im através de valores RMS ou valores eficazes. Tá? Então, esta equação aqui, ela é originada desta. O que foi feito aqui foi um trabalho de manipulação algébrica, um trabalho algébrico para que a gente conseguisse reescrever a equação desta forma. Alguém já fez isso para nós, porque ao escrever desta forma eu consigo analisar a potência em corrente alternada mais detalhadamente. Mas aí vocês podem estar perguntando, mas professor, como é que a pessoa conseguiu? Foi depois de muitas tentativas. Quem reescreveu isso aqui provavelmente tentou muitas horas, eu diria talvez dias, ou talvez até semanas, ou até meses, ou anos, né? Não sei dizer, mas para reescrever esta equação nesse formato, e aí a partir daí a gente consegue analisar com mais facilidade a potência em corrente alternada. Olha só que interessante, né?
a potência em corrente alternada ela é composta de várias parcelas. Se a gente pode fazer a operação distributiva aqui, multiplicar VI cosseno θ por 1 e VI cosseno de θ por cosseno de 2θ, que é esse produto aqui, né? Aqui não tem jeito, aqui tem que reescrever. Mas quando eu faço esse produto aqui, essa distributiva, aparece um termo aqui, que é um termo constante. Olha que interessante, esse termo aqui ele não varia com o tempo. Apesar desses dois termos variar com o tempo, olha, se eu variar o tempo aqui, o valor desta parcela vai se alterar. Se eu variar o tempo aqui, o valor dessa parcela vai alterar. Mas isso aqui é constante, porque o valor RMS não muda com o tempo. E nem esse ângulo aqui. Esse ângulo é a defasagem angular entre a tensão e a corrente. Ele também não muda. Essa defasagem permanece. Então, essa parcela da potência aqui é constante. Olha que bacana, não depende do tempo. Só depende do circuito. Não depende do tempo. Esta aqui não. Essas duas parcelas aqui, elas variam com o tempo. Então veja como a potência em corrente alternada, ela tem algumas particularidades que não existem em corrente contínua. Ela tem uma parcela constante, que é chamada de potência média, é uma média. Depois ela tem duas parcelas que variam com o tempo. Uma varia com o cosseno e a outra varia com o seno, né? Sendo que o pico desta senoide aqui é o VI cosseno θ. Olha aí que legal, é o próprio valor da potência média. Então o pico desta onda aqui, por que eu chamo de pico? Porque isso é o valor de pico da onda senoidal. O número que está multiplicando o seno aqui, ou o cosseno, é o valor de pico, é aquele valor máximo lá. Então temos um valor de pico multiplicando um cosseno, que varia com o tempo, e tem um valor de pico que multiplica o seno, que também varia com o tempo. E olha que interessante, né? Esse cosseno ele varia com o dobro da frequência da onda original. E esse seno varia também com o dobro da frequência da onda original, do produto da tensão. Então se aqui for 377, que é o 60 Hz, né? Aqui vai ser 2 vezes 377, aqui também. Então veja que essa parcela e essa, elas variam muito mais do que a própria onda original, quando eu faço o produto desta tensão por esta corrente para calcular a potência. Então, isto aqui é importante a gente entender que a potência em corrente alternada, ela não é fixa. Tem uma parcela que é fixa. Em corrente contínua, como eu disse para vocês, bastava multiplicar a tensão pela corrente e aquele valor não muda mais, né, para um determinado circuito. Aqui pode ser o mesmo circuito, mas a potência vai variar com o tempo. À medida que o tempo passa, essa potência varia. Tem até uma parcela fixa, mas existem duas parcelas aqui que são variáveis. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.